eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia, nós lemos aqui que todo o processo da obediência do Senhor Jesus como servo de Deus, não como Deus, como ele aniquilou-se a si mesmo, e é obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou de tal forma que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nós sabemos, não é o nome Jesus, é a autoridade. Deus deu uma autoridade ao Senhor Jesus, depois desse processo, deu uma autoridade que está acima de toda autoridade, com um propósito, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Mas o que acontece? Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Então vai chegar uma hora, nós sabemos que a salvação não é para todos. Não vai ser. São poucos os salvos, a Bíblia diz. Então, mas vai chegar uma hora que todos os seres humanos na face da terra vai falar assim: ele era o Senhor. Então, todos os seres humanos criados vai ter que glorificar ao Criador quando proclamarem isso. Que isso tudo vai ser para a glória de Deus Pai. Então, toda criatura de Deus vai ter que um dia, já determinado por Deus, glorificar ao Criador pela obra do Filho. E é isso que Deus quer. Mas graças a Deus, Ele está dando isso, não vai adiantar, não vai ser todo mundo salvo. Vai só que naquele dia não tem mais chance, vai ter que declarar nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Então, mas Deus está dando oportunidade para todos os joelhos se dobrarem agora. E confessar isso agora. Amém? Para não ir até esse dia sem ter experimentado o senhorio dele. Amém? E tem feito isso conosco. Amém? Lhe deu um nome. Então, o nome de Jesus, a autoridade que está em Jesus é o poder. É o mesmo poder que diz assim: veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa autoridade, a autoridade de filho. Então o filho, quando completou a obra, obediente até a morte, morte de cruz, Deus lhe deu um nome. Esse nome do filho está com os co-herdeiros. Esse poder está com os co-herdeiros. Esse poder, essa autoridade.
de ser chamado filho de quem detém todo o poder. A Bíblia diz em Salmo 62 que o poder pertence a Deus. Teu é o poder, a honra e a glória. Teu é o poder. Deus tem o poder da vida e da morte. Porque Ele mesmo diz que eu mato, eu deixo viver, eu firo, saro. Amém? Então Deus é, como a Bíblia diz, todo poderoso. A Bíblia diz em Hebreus que aquilo que nós estamos vendo criado não é, eu estou vendo alguma coisa. Então a Bíblia está falando em Hebreus, o que eu estou vendo não vem do que é visível. A matéria que tu vê não vem de outra matéria. Mas tudo isso que nós estamos vendo veio através da palavra do seu poder. Ex nihilo. Criou do nada. Amém? A Bíblia diz que ele fez um boneco. O boneco estava morto. Mas ele que fez o boneco. Aqui os bonecos. Mas depois que ele criou os bonecos, a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida. Aí os bonecos se levantaram. Amém? Isso é espetacular. Tinha o boneco? Não. Ele criou o boneco. Tinha vida o boneco? Não. Ele deu vida ao boneco. Tudo que não tinha passou a existir quando ele começou a agir. Através da palavra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não tinha. Façamos. Ele criou todas as coisas. Graças a Deus. Então o Senhor, quando ele decidiu agir e começou a falar, tudo passou a existir. Ele é poderoso? Nós lemos aqui o Davi louvando ao Senhor, no 29 em Crônicas, 1 Crônica. É espetacular. Quem somos nós? Somos como uma sombra, mas exato, ajuntou, estamos maravilhados por tudo. Como pode, houve um poder, Davi exalta o poder que operou neles para doar como doaram. Davi exalta isso, como nós conseguiria te dar tudo que nós estamos dando, presta atenção, voluntariamente. Não tem para fazer isso, teve um poder sobre-humano para dar. Davi está falando isso. Bens materiais. Toma 50 mil quilos de ouro, e voluntariamente quis dar. Davi exalta que esse querer foi o poder de Deus que agiu neles. Lá no Antigo Testamento. Amém? Então tu vê que tudo quando faz voluntariamente é o poder de Deus. Não foi o desejo da carne de construir o templo para o Senhor. Veio de Deus esse desejo. Amém? A Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que o Evangelho, Paulo falou, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É no Evangelho que é revelado o poder de Deus para salvar a humanidade. Poder. O que isso é para os quais queriam receber, os quais não nasceram da vontade da carne e da vontade do varão, mas sim de Deus. Porque na vontade da carne e na vontade do varão nasce um corrupto, mas na vontade de Deus, segundo Deus, nasce um santo. E para fazer isso, só um poder que nessa terra não tem.
só vindo de Deus. Para gerar uma nova criatura, só vindo esse poder do alto. Na terra não. Não tem como, entendeu? Por isso que não tem como, não tem participação nossa. Não é da minha vontade nascer de novo. Não é da minha vontade viver uma vida totalmente oposta do mundo. Mas isso veio do poder de Deus. Amém? Amém. E a causa, aí a Bíblia diz que me salvou. Então é o poder de Deus para, presta atenção, o Evangelho é o poder. A graça do Evangelho se encontra nisso. O Evangelho, qual é o propósito? Salvar. Não tem como salvar se o poder de Deus não agir. E ele só age no Evangelho. Resumo. Esse livro aqui, se não tivesse aqui o poder de Deus, era um livro como qualquer outro. Não poderia fazer nada por nós. Se fosse um livro, qualquer outro livro, ou um livro qualquer. No mundo, hoje, livro não tem uma verdade absoluta. Aqui nós encontramos a verdade absoluta. No mundo nós não encontramos o amor perfeito. Aqui nós encontramos o amor perfeito. No mundo não tem santidade. Aqui nós encontramos a verdadeira santidade. No mundo não há justiça, uma reta justiça. Aqui há reta justiça. Então só pode ser gerado um novo homem de acordo com esse livro. Porque é no Evangelho que é para salvar que se encontra. Qual é a graça do Evangelho? É porque tem o poder de Deus nele. Tem um poder de Deus para governar Jesus. Teve um poder de Deus para levar Jesus para a cruz. Tem o poder de Deus em Jesus para se voltar e ter íntima, verdadeira compaixão pelas almas perdidas. Que o mundo não tem. Então o amor de Deus estava nisso, obediente até a morte, morte de cruz. E Ele nos amou de tal maneira que deu o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, continuar sofrendo. Não pereça, continuar escravo do pecado. Não pereça, morar com o inimigo no inferno. Então, para que todo aquele que nele crê, nesse amor, e a causa é o amor, esse poder, nós vemos aqui relatado o poder do amor. Então, em nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que eu passei a ser salvo pela fé, nesse poder, pela fé no poder da verdade, no poder do amor, no poder da verdadeira justiça, que foi revelado a nós. A Bíblia diz assim, nós, impossível que isso ocorrer antes, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a causa de eu amar a Deus a causa é o amor dele que foi gerado aqui primeiro. Então quem ama a Deus, a causa de eu viver o Evangelho, a causa de eu amar a Deus sobre todas as coisas, a causa de eu me entregar de uma forma plena, é porque Ele se entregou de uma forma plena primeiro. Amém? Amém ou não amém? É esse poder que está sobre a igreja. Esse poder sobre-humano. Aí, nós temos que revelar que conhecemos esse poder. Amém, irmão? É Deus, não é difícil responder assim, ó. Se eu perguntar para uma igreja, é Deus que opera na tua vida? Qual é a resposta da igreja? Mas isso não funciona se não tiver de acordo, esse sim ser de acordo segundo Deus. Não funciona. Tem que ser segundo Deus, segundo a palavra. Amém? Porque Deus é verdadeiramente poderoso em nome de Jesus. Deus revelou todo esse poder através do Espírito.
Amém? Através do Espírito. Esse livro, por isso que a Bíblia diz assim, ó, quando Jesus fala, a palavra que eu vos digo é espírito e vida, porque a carne não tem proveito para nada. Por isso que se não é só esse livro aqui que gera vida, aí já é perigosíssimo um líder está mandando ler outros livros, irmãos, porque a palavra que eu vos disse, outros livros tem mistura. A palavra que eu vos tenho falado, que Jesus fala, é que é espírito e vida. O que Jesus fala. Então, quando o homem mistura, causa infecção. Então é perigoso ler o livro de fulano de tal, ler o livro de fulano. Não, eu quero escutar Jesus. A palavra que eu vos tenho falado é espírito e vida. Amém? Ela é espiritual. Ela vem do Espírito Santo. Ela gera vida eterna. Ela mantém de pé. Ele sustenta. Essa palavra aqui, e essa palavra, por que ele fala isso? Porque essa palavra, tudo foi criado por causa da palavra. O que estava morto, que nem existia, começou a viver. E o que não tinha vida, os seres humanos, foram vivificados pela palavra da vida. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. As outras vozes não. Amém? Então, em nome de Jesus, nós temos que nos enquadrarmos aqui. Conhecereis a verdade do Evangelho. E o Evangelho faz o que? Essa verdade me liberta. Porque ela é vida. A vida entra, sai a morte. Ela vivifica o que é o Espírito. Porque é o Espírito que vivifica. A palavra que eu vos tenho falado é Espírito e vida. Então, em nome de Jesus, para quê? Para tirarmos do erro, para tirarmos dos nossos desejos, para tirar a gente do mundo, para te levar cada vez mais para Deus. E Deus que começou a agir desde o início na criação, e quis agir, nem éramos povos. Agora somos filhos de Deus. Tomar posse disso. Então, em nome de Jesus, a nossa hipocrisia, o nosso negligência, ociosidade de nós, dos irmãos que estão espalhados pela face da terra, quem está dentro da igreja, não vai livrar do inferno. O que vai valer é essa palavra. Amém? O que vai valer é essa palavra. Foi o poder de Deus está no Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, termina. Quem? Deus. Porque quem vai impedir? Quem vai impedir? É o poder de Deus, só que eu tenho que receber esse Evangelho, como diz a Bíblia, como criança. Eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que reconhecer a grandeza dele, foi o que nós lemos aqui no Davi glorificando a Deus. Ele colocou ele e o povo como nada, e falou, o Senhor é tudo. Por isso que eu entendo melhor hoje, quando o homem encontra a pérola de grande valor, olhou para tudo que tinha, insignificante diante daquilo que ele encontrou. E Jesus veio nos oferecer essa dádiva, esse presente. Então a mensagem é para levar para o céu, porque todos vamos ter que comparecer diante dele. Amém, irmão? Amém ou não amém? Amém. Então, quem está agindo? Deus é o autor do plano da salvação. Jesus em pessoa é o autor e consumador da fé. Isso tudo, está o poder de Deus nisso. Está o poder de Deus agindo. Nós vimos o poder nas palavras acontecendo através da palavra. Lembra do centurião? Não precisa o Senhor ir na minha casa.
Eu sei que o Senhor falou, as coisas acontecem. Porque quando o Senhor fala, gera vida. Quando o Senhor fala, levanta o morto. Quando o Senhor fala, as coisas acontecem. O centurião falou isso. Viu a palavra? Deus agiu com a palavra. Deus converte, gera uma nova criatura através da palavra. E todas as coisas foram criadas com a palavra do seu poder. Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Sabe, irmão, por que estamos aqui? Que Jesus está sustentando. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder. Então não tem nada na terra que vá me tirar dessa terra, a não ser Jesus. Ele permitir. Quando algo me tirar dessa terra, os olhos humanos, morreu por isso. Não, eu morri porque Deus quis que eu morresse. Aí eu dou a devida glória a Ele. E é isso que nós temos que entender, porque é o poder de Deus que trabalha até hoje. Teu é o poder, a honra e a glória. Todos os poderes, aí lembra quando ele apareceu? Eu tenho autoridade para te livrar ou deixar você morrer. Quem falou? Pilatos. E os homens pensam diferente? E não pense igual também, viva como eles, nós criticamos quem fala, mas se nós vivermos sem falar, dá no mesmo. Dá no mesmo. Não adianta criticar quem falou. Se eu viver igualzinho como quem falou, eu tenho poder para deixar você livre ou te sentenciar. Tu não teria nada se não fosse dado do meu Pai. Essa autoridade que você tem, Pilatos, meu Pai que deu. Não é mentira, tu tem, mas foi dado por Pai, não é mérito teu. E é assim, toda autoridade não é, ninguém bota um safado lá. Ninguém, Deus não vai fazer isso. Mas a autoridade que está sobre a vida deles foi dada por Deus para eles governarem. Mas ai daqueles que estiverem governando de forma errada. E o Evangelho é para trazer luz para eles também, para eles saírem do erro. Não se misturar lá e ficar pecando com eles. Para pregar o Evangelho está sendo pregado, está todo mundo escutando na internet. Só basta pregar esse poder transformador, que restaura, que sara as feridas, que tira o pecado do mundo. É esse poder. Leia Isaías 43. Hoje é que dia? Teve um momento que os nossos irmãos lá atrás, lá Adão e Eva e os outros, viu que a Bíblia revela que Deus separou o dia da noite. Amém? Separou o dia da noite, mas até então não tinha o quê? Então, quem criou esse dia? Deus. Deus criou esse dia. Amém? Antes dele, de a eternidade eu sou. Amém? Aí no 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, não tem dia nenhum, eu sou. E ninguém há que possa fazer, no 13, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, irmão? Amém ou não amém? Amém. Operando eu, quem impedirá? Segundo a Bíblia. Esse amor foi derramado no nosso coração. Então quem começou a operar foi Deus. Ele opera tanto o querer como o efetuar,
segundo a sua boa vontade. Operando eu, quem impedirá? Quem opera o querer, opera o efetuar. Eu não vou conseguir ser salvo só falando que eu quero. Não, quando o eu quero foi operado por Deus, o efetuar se torna uma realidade. Operando eu, quem impedirá? Por isso que Jesus fala que onde eu estou presente, cuidando, governando, quem pode arrancar das minhas mãos? Só um ser, só um inimigo, pecado. Fora do pecado, fora, tirando o pecado, que onde ele está operando, o Cordeiro de Deus já fez uma grande obra, tirou o pecado e o domínio do pecado. O Cordeiro tira o pecado, o Espírito Santo tira o domínio do pecado, acabou. Operando eu, quem impedirá? Amém, irmão? Então é esse poder que opera onde? Na igreja. É esse poder que Jesus viu que firmeza e que certeza. Digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. As portas do inferno estão relacionadas ao pecado. E as portas do inferno contra a minha igreja que vai subir, não vai prevalecer. Há 2000 anos atrás, as portas do inferno não prevalecem. Por quê? Quem está operando? O poder de Deus na igreja. É o poder de Deus com a presença do Espírito Santo. E esse poder é operado pelo amor. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também essa palavra opera, continuidade, está operando, opera em vós quem? Os que crestes. Os que creram, essa palavra opera. Os que creram, essa verdade liberta. Os que creram, vivem sob o poder de Deus. Os que creram, amam a Jesus sobre todas as coisas. Os que creram, vai ser notório, vai ser evidenciado essa palavra operando em suas vidas aí fora. Pelo fruto conhecereis a árvore. Por quê? Essa palavra sendo ministrada não tem como não gerar frutos, porque essa palavra recebeste de Deus mesmo, como na verdade e ela opera em vós, está operando. Onde está operando, toda árvore que dá fruto, ela fica exposta para os outros verem. E aqui, na igreja, é a coluna da verdade, o baluarte. Produz esses frutos. Vai revelar um poder que aqui na terra não tem. Então, quando o cristão está se comportando bem parecido com o mundo, é porque esse poder não existe. Não existe. Não somos pecadores, somos santos. Não somos pecadores mais, somos co-herdeiros com Cristo. Não somos mais. Antes, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não éramos amados, mas ele chamou a amada porque não era amada. Agora chama de filho os que eram inimigos. Então nós somos de Deus santos, criados segundo Deus, em santidade, para revelar a graça do Senhor em nossas vidas. Está operando uma transformação que esse mundo não tem, por causa da palavra da verdade. Esse evangelho, antes que houvesse dia, eu sou. Operando eu, quem impedirá? Então, errais,
por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eu falo algo ou pratico algo que não está de acordo com as sagradas Escrituras, Jesus disse: eu não conheço as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não sabem o que está escrito? Nos céus não haverá casamento. Para nós hoje aqui e para quem vai nos escutar, os que vão nos escutar, não existe, não dá. Vocês errais por pensarem que pode servir a Deus e ao mundo. Vocês errais por pensar que pode amar o dinheiro e não glorificar a Deus com as suas finanças. Vocês errais por pensarem que vai morar com Deus sendo pecadores. Vocês errais por pensarem que pode entrar na glória do Pai sem viver a santificação. Vocês vão para o inferno porque vocês erram e não conhecem o poder de Deus, o qual não permite que ninguém viva mais no erro. Glória a Deus! Porque conhece a verdade e a verdade liberta. Esse é o parâmetro, essa é a verdade. E nessa verdade se encontra o poder de Deus para libertar, chamado Jesus Cristo. Vamos colocar de pé, irmão.